Fala, galerinha linda! Sou o professor Joás, professor de Física da plataforma Gonçalves Dias, e vamos dar continuidade ao estudo da mecânica aqui, né? Esse é o vídeo número 13, né? O terceiro vídeo da parte da unidade dinâmica. No primeiro nós vimos um pouco dos fundamentos, o que é um corpo em equilíbrio, o que é força resultante, como calcula. Na segunda aula, né, na aula passada, falamos sobre o princípio da inércia, a primeira lei de Newton, né? E nessa aula de hoje, vamos falar sobre a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica. Olha só o nome. Bora para a tela aqui, ó. Princípio fundamental da dinâmica. Olha só esse nome. Princípio fundamental da dinâmica. Tá? Nas aulas anteriores, nas duas aulas passadas, qual teria sido a palavra mais repetida por mim e mais lida por nós? Seria a palavra força, tá? E a dinâmica, ela estuda exatamente as causas do movimento. Quem altera o estado de movimento do corpo é a força, já disse a primeira lei de Newton. Então, o nome é princípio fundamental, porque com este princípio, este princípio nos permite calcular exatamente a força. Tá? Então, a segunda lei de Newton, ela nos fala como calculamos a força resultante que atua sobre um corpo. Tá? Então tem assim, ó, a força resultante que atua em um corpo é igual ao produto, a multiplicação da massa desse corpo. Lembra o que é essa massa? É a medida da sua inércia, pela aceleração adquirida por ele, que é exatamente o que a força causa. Certo? Então, é o produto da massa do corpo pela aceleração adquirida por ele. É o produto da quantidade de inércia que o corpo tem pelo que a força causa, que é a aceleração. Tá bom? E aí, só por curiosidade, eu coloquei aqui a lei original em latim e essa é a sua tradução. Assim, ó, a mudança de movimento é proporcional à força motora. O que é essa mudança de movimento? É a aceleração. A força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Tá? Então essa foi a força original e a interpretação para ela foi o que eu expus a vocês. Força é o produto da massa do corpo, que é a medida da inércia, aquela propriedade da matéria de resistir à mudança de seu estado de movimento, resistir à mudança da sua situação de equilíbrio, vezes a aceleração, que é o efeito que a força causa. Então, tranquilaço para vocês aí, galera. Olha só. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Esta fórmula aqui é a segunda lei de Sir Isaac Newton. Tá? Onde força resultante, onde FR é a força resultante, M é a massa, A é a aceleração. Aí agora vamos para as unidades de medida, né? No sistema internacional, que é o que mais interessa para a gente, a força resultante ela vai ser medida em newtons, certo? Para que isso aconteça, é necessário que a massa esteja medida em quilogramas e que a aceleração esteja medida em metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, para que a força ela esteja em newton, é necessário que a massa esteja em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Show? É isso. Tá? Então, na prática, as leis de Newton, né? A segunda lei de Newton, só para a gente ter uma ideia. Eu quis colocar para vocês, no esporte está muito aplicada a segunda lei de Newton. Certo? Você que gosta de futebol. Quando um jogador chuta uma bola que estava parada, por exemplo, ele aplica a força na bola. A força causa uma aceleração da bola. Como faz para calcular aquela força? É o produto da massa da bola pela aceleração que essa bola adquiriu. Então, a força fez a bola acelerar. Tá?
Um outro exemplo que veio à minha mente, eu procurei uma figura que pudesse representar, é quando se dá uma tacada de golfe, né? No golfe, quando você acerta a bola, que é exatamente esse momento bem aqui, ó. Quando ele acerta a bola, o taco aplica uma força na bola e essa bola acelera, vai embora, tá? Então ela estava parada, quando ela sofreu a ação da força, a força causou aceleração. Se eu quiser calcular aquela força, como é que faz? É a massa da bolinha vezes a aceleração adquirida por ela. Tá legal? E é importante, eu gostaria que vocês que estudam comigo não esquecessem que, nesse caso, nos dois casos que eu descrevi, na maioria das situações, com exceção da força da gravidade, da força elétrica e da força magnética, as outras forças são de contato, elas só duram enquanto estiver em contato. E aí o corpo só acelera enquanto tiver força. E essa força só dura quando tiver o contato. Tá? Então, no momento em que a bola de golfe perde o contato com o taco, aquela força deixa de existir. Aquela aceleração, que era o efeito da força, também deixa de existir. A velocidade da bola deixa de aumentar. Então, a velocidade da bola vai deixar de aumentar quando? Quando a bola perder o contato com o taco. Enquanto o taco estiver em contato com a bola, empurrando a bola, essa velocidade dela está aumentando. No momento em que a bola perde o contato com o taco, a força acaba, ali a velocidade da bola é a maior velocidade possível. Tá? E dali para frente, devido à resistência do ar, ou se ela tocar no chão, a resistência com o piso, o atrito com o solo, com a grama, com a areia, e com a resistência do ar, a velocidade só tende a diminuir depois que perde o contato com o taco. Então, qual é a velocidade máxima que a bola vai ter? É no exato momento em que ela perder o contato com o taco. Beleza? É isso aí. Então, um outro exemplo é você empurrar um móvel na casa. Tá? Você aplica uma força que faz ele ganhar velocidade. Faz com que o móvel ganhe velocidade. Se ele ganha velocidade, ele não tinha velocidade, a velocidade dele aumentou, né? A zero aumentou. Se aumentou a velocidade, teve aceleração. Se teve aceleração, era porque tinha força. Tá? Então, seria uma segunda aplicação aí pra gente. E qual o esporte que você gosta? Se você é fã de Hugo Calderano, do tênis de mesa, que está tendo agora... Eu estava passando o Mundial, se não me falha a memória, no Catar, algo assim. Se você acompanha o tênis de mesa, ali você tem força sendo aplicada a todo momento. Ah, eu gosto de vôlei. Pô, também. Né? Você, para sacar, para o jogador sacar, para ele atacar, para levantar, é força. Tá? E como calcula essa força? Massa vezes aceleração. Show? É isto. Então agora vamos aqui a algumas situações para a gente poder fixar mais o conteúdo. Então eu tenho o exercício número 1 aí para a gente responder. Ó. Sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos, que corresponde a 60 newtons e 20 newtons. Determine a aceleração que esse objeto movimenta-se, tá? Então vamos ver aqui, ó. Eu gosto de anotar os dados primeiro. Então eu tenho a massa do corpo aqui. A massa é de 20 kg. Vamos colocar 20 kg. Aí ele está sofrendo ação de duas forças que têm mesma direção e sentidos contrários. Uma de 60 newtons, que eu vou chamar de F1, e a outra F2, que eu vou chamar de 20 newtons. Aí a pergunta é, qual é a aceleração adquirida por ele? Tá. Eu vou colocar aqui em cima a situação que eu imaginei seria uma bolinha, né? Essa bolinha aqui, ela está sofrendo ação de duas forças. Eu vou botar essas forças mesma direção, quer dizer que é a mesma linha, são paralelas, né? E sentidos contrários. Eu vou botar uma para cá. Isso aqui eu vou chamar de F1. E vou colocar outra para cá, menorzinha, porque é a F2. Não.
Não tá dando certo. Pera aí, já. Apagar ela aqui para ficar bonitinha aqui pra gente. Pronto, vamos supor que aqui seja F2, tá? Aqui o F2. Então elas têm mesma direção e sentidos contrários. Não, essa F2 está muito grande, eu não posso fazer isso com vocês. Ela tem que ser uma força pequenininha. Pronto, tá aí. Que ela é menor, né? Ela tem um valor menor, então ela é menorzinha, F2. Tá? Então está sofrendo ação dessas duas forças. Eu quero saber qual é a aceleração. Bom, primeira coisa, eu tenho que calcular, porque assim, para calcular a aceleração, tendo as forças, é pela segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A massa eu tenho e falta resultante. A força resultante de duas forças em sentidos contrários, como é que se calcula? Isso foi na nossa aula 1 de dinâmica que eu coloquei. Quando as forças são contrárias, a força resultante é a subtração delas. Então a gente vai pegar a maior, no caso é F1, menos a menor, que no caso é a F2. F1 menos F2. Beleza? Então, a nossa força resultante, vamos substituir os valores, 60 menos 20. Então, a força resultante igual a 40 newtons. Então, senhores e senhoras, é como se nessa bolinha, em vez de duas forças, eu tivesse só uma, cujo valor seria de 40 newtons. Essa aqui, única de 40 newtons, que vocês estão vendo aqui, ó, ela faz a mesma coisa que essas duas estão fazendo juntas. Ótimo. Agora, é só substituir aqui, ó. Força resultante, quanto é que foi? 40. É igual a massa, que é 20, vezes a aceleração. Então, esse 20 que está multiplicando, ele vai passar para o segundo membro dividindo, fazendo a operação contrária. Então, ó, 40... dividido por 20, aí ficou o A sozinho. Eu vou escrever agora de trás para frente. A vai ser igual a 40 dividido por 20. Se vocês quiserem, pode cancelar esses dois zeros. 4 dividido por 2 vai dar 2. Unidade de medida, metro por segundo ao quadrado. Beleza? Essa seria a nossa resposta. Vamos ver aqui. Então, seria a letra B, né? Vamos só ver se corrige aqui se está certo. Pronto, a resposta certa é a letra B. Beleza? Vamos para mais uma aqui, ó. Um corpo de massa M é submetido a uma força resultante, já a força resultante, ó, de valor, módulo é o mesmo que valor, tá? Módulo F. Adquirindo a aceleração A. Então, ele botou tudo literal aí. A força resultante que se deve aplicar a um corpo de massa m sobre 2 para que ele adquira uma aceleração 4 vezes maior, ou seja, 4A deve ter valor de quanto? Então, ele disse o seguinte para a gente, ó, observe, ele disse assim, ó, se aplicarmos uma força F em um corpo de massa m, ó, uma força F1, são duas situações, né? Então, a força F1, o valor dela é F. A massa M1, na primeira situação, é M. A aceleração A1 é A. Porque ele deu duas situações, a primeira e a segunda. Então, a primeira toda eu nomeei com F1, M1 e A1. A pergunta é, ó, qual seria o módulo da força, da nova força, que eu estou chamando de força 2, qual seria o valor se a massa 2 for m sobre 2 e a aceleração 2, a 2 aqui, seja 4A. Qual é o valor dessa força bem aqui, ó? Então, ó, quando isso acontecer, gente, ele dá um parâmetro para a gente, inicial, e pede a segunda situação. Aí, primeiro eu vou ver que parâmetro inicial é esse, ó. Então, ó, a força 1 é igual a massa 1
vezes a aceleração 1. Quem é a força 1? Ó, F. A massa 1, M. Aceleração 1, A. A força 2, senhores. Então, aqui, ó, aqui fica parado. Aqui, daqui eu não vou mais. Tá? E agora vamos para a força 2. A nossa força 2 vai ser a massa 2 vezes a aceleração 2. Tá? Então, qual seria a nossa força 2? Cadê a massa 2? É M dividido por 2. Vezes a aceleração 2, 4A. Certo? Então, a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai fazer essa operação aqui, que pode, ó. 4 dividido por 2, que vai dar 2. Então, temos o seguinte, ó. A nossa força 2 vai ser igual, ó. M, 4 dividido por 2 vai dar 2, vezes A. Esse 2 eu vou botar para frente, tá? Então, F2 vai ser igual a 2 vezes M vezes A. Agora, imaginem vocês, quem é M vezes A? Que a gente já viu isso, ó. M vezes A é F. Então, no lugar de M vezes A, eu vou substituir por F. Logo, vou botar bem aqui em cima, vai ficar melhor para a gente. F2 vai ser igual a 2F, que F é a força antiga. Pronto. Certo? Então, tem resposta 2F, era para ser a letra C. A gente vai corrigir no próximo slide. Olha aí, letra C mesmo, 2F. Dá tempo de fazer mais uma aí, ó, pra gente. Tá? Mais uma aí. Tem assim, ó. Um carro durante um trajeto de 400 metros sofre um aumento de velocidade. Então, após percorrer 400 metros, a velocidade dele aumenta de 20 para 40 metros por segundo. Sabendo que a massa do veículo somada à massa dos seus ocupantes corresponde a 1.200 kg, determine a força necessária para proporcionar tal aceleração. Tá? Então, é isso. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos anotar esses dados? Então, eu tenho o espaço percorrido, que é o ΔS, 400 metros. Eu tenho a velocidade inicial, 20 metros por segundo. Eu tenho a velocidade final, 40 metros por segundo. E eu tenho a massa, que é igual a 1.200 kg. 1.200 kg. O que eu quero saber? A força resultante que causou isso. Ó, a gente sabe, gente. Como é que calcula essa força resultante? Segundo a lei de Newton, que é igual a massa vezes a aceleração. A massa eu tenho, está faltando a aceleração. E aí eu vou ter que usar esses dados aqui para poder calcular essa aceleração. Esses dados aqui, ó. Tá? E aí eu vou recorrer a ferramentas da cinemática. Veja que ele não deu tempo aí. Quando não deu tempo, a gente quer calcular a aceleração, é equação de Torricelli ou Torricelli, tá? Então vamos botar a equação de Torricelli aqui pra gente, ó. A equação de Torricelli diz assim, ó, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Aí eu vou substituir agora, ó, 40 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 2 vezes A vezes 400. 40 ao quadrado é 40 vezes 40, gente, 1.600. 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. Mais 2 vezes 400, 800A. Eu vou passar esse 400 para o primeiro membro, trocando o sinal. E vou escrever de trás para frente, certo? Então, vai ficar assim, ó. Escrevendo de trás para frente, vai ficar assim, ó. 800A é igual a 1.600 menos 400. Tá? Vou aproveitar a parte de baixo aqui, ó. Aí eu tenho que 800A só tirar desse lugar. Eu tenho que...
aqui embaixo, 800A igual a 1.200. Então, essa aceleração vai ser os 1.200 dividido por 800. Certo? Vou botar 800 aqui. 800. Então, ó, posso cancelar esse zero com esse com esse. 12 dividido por 8 é 1,5 metro por segundo ao quadrado. Calculei a aceleração. Aí eu vou agora substituir aqui na força. Ó. Força resultante é igual a 1.200 vezes a aceleração, 1,5. Força resultante vai ser igual a 1.800 newtons. Pronto, essa é a nossa resposta final. Tá? Bom, resposta certa, letra C, vamos só confirmar, 1.800. Não é legal? A gente vai fazendo aqui devagarzinho, devagarzinho, o tempo vai passando, acabou a aula. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.